Olá, tudo bem? Essa é a nossa aula sobre extinção dos atos administrativos. Vamos começar? Bem, sobre a extinção dos atos administrativos, nós temos uma divisão em relação às formas de extinção ou às modalidades de extinção do ato administrativo, trazida por Celso Antônio Bandeira de Mello. Nessa divisão, Celso Antônio diz que a extinção dos atos administrativos pode ocorrer pelo cumprimento dos efeitos, pelo desaparecimento do sujeito ou do objeto, pela retirada do ato ou pela renúncia. Vamos falar agora sobre o cumprimento dos efeitos. O cumprimento dos efeitos, ele se dá ou pelo esgotamento do conteúdo jurídico, ou seja, o ato administrativo esgota, cumpre todo o conteúdo jurídico ao qual ele foi destinado, ou pela execução material, ou seja, o ato administrativo se executa, é executado materialmente aquilo que ele foi proposto, para aquilo que ele foi proposto, ou ainda pela implementação de condição resolutiva ou termo final, ou seja, o objeto do ato administrativo se desaparece, sai, é implementado diante da condição que foi imposta a ele, ou com uma condição para se resolver, ou com a condição de o termo final. No cumprimento dos seus efeitos, a gente pode perceber o seguinte: quando há o esgotamento do conteúdo jurídico, é quando o ato administrativo já cumpriu tudo aquilo ao qual ele se destina. Então, digamos que o ato administrativo seja uma licença para construir. Se a construção já foi realizada, então já se esgotou todo o conteúdo jurídico e não há mais o que se falar sobre aquele ato administrativo. Se, ao contrário, o ato administrativo se propõe à demolição de algum imóvel, por exemplo, a execução material é exatamente quando a ordem é cumprida e o ato é feito do ponto de vista de executar. Então, é executado o ato e a demolição da casa, então, ocorre. Na implementação de condição resolutiva ou termo, ocorre, por exemplo, quando você tem uma autorização para fazer algum evento em algum local público. Bem, se esse evento já aconteceu, então nós temos aí a condição resolutiva ou o termo inicial, que deveria ser aquele que poderia, desencadear o ato, é aquela situação esperada para desencadear o ato e ela já é cumprida. Então, aí é de fato quando o ato administrativo cumpriu seus efeitos. Então, de modo a exemplificar tudo isso, se tem a extinção do ato administrativo quando o ato administrativo verdadeiramente cumpre seus efeitos. Finaliza, então, a sua etapa para que se destine. A sua eficácia, a sua possibilidade de produção dos efeitos, ela se extingue exatamente pelo fato de que já tenha ocorrido.